Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro e estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Essa disciplina que busca a compreensão de como uma compra bem realizada dentro de um planejamento e uma ferramenta direcionada, ela pode ali realizar economias na gestão dos recursos. Então, a gestão de compra aliada ao conhecimento, a uma ferramenta específica, ela trará ali uma eficiência nesta compra. A web-aula de hoje, ela busca trazer um conhecimento de modo a agregar aquele que já está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Então, ela vai complementar aquilo que já está disponível, trazendo também um conhecimento maior. Também é uma forma de professor e aluno poderem se encontrar no mesmo espaço-tempo, por isso que nós chamamos de aula síncrona, uma aula onde, num espaço virtual, onde nós estamos aqui agora, professor e aluno se encontram no horário agendado. Mas caso você não possa participar dessa aula, que é um plus, ela está sendo gravada e estará disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, onde você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de mensagem, ok? Aquela caixa onde tem aquela figura do balãozinho tal qual, né, se encontra nos quadrinhos, onde você poderá, ao clicar, abrirá uma caixa de texto onde você poderá direcionar a sua dúvida, sua mensagem, seus elogios. Fiquem à vontade. Críticas e sugestões também são bem-vindas. Na nossa web de hoje, nós iremos falar sobre a gestão de recursos materiais e patrimoniais. Na administração pública, nós discernimos aquilo que é recurso material, ou seja, aquele que se perde no tempo, do que é um recurso patrimonial, aquele que agrega valor ao patrimônio público. Então, a principal característica entre um e outro é aquilo que se perde no tempo, aquilo que tem uma fragilidade maior do que aquilo que irá agregar valor ao patrimônio público. Então, tipos de recursos e organizações, toda vez que eu penso em recursos, me vem à mente principalmente recursos financeiros, recursos materiais, mas não somente esses recursos, eles fazem parte de uma organização. Existem vários recursos que compõem uma organização. Então, ela envolve quatro ingredientes: os indivíduos que fazem uso desses recursos, né, que podem ser materiais, financeiros, administrativos, conhecimento, né, e coordenam suas tarefas de modo a atingir objetivos comuns. Então, qual que é o esquema da organização, né? O esquema da organização, ele se somatiza em indivíduos mais recursos, dos mais variados, mais tarefas coordenadas, mais objetivos comuns, formam uma organização. Então, a gestão de compras também vai fazer parte da organização. E o que é a gestão de compras? Ela não é uma tarefa coordenada para atingir um objetivo comum, que é realizar uma compra com qualidade, no preço mais justo, né? E quais são os recursos que eu vou utilizar, né? Os indivíduos são os colaboradores. Então, os indivíduos que trabalham no setor de compras, utilizando as ferramentas como cadastro de fornecedores, né? Orçamentos, numa tarefa coordenada por meio de ações aprendidas diante de um planejamento que já foi testado e poderá ser aprimorado, né? No intuito de um objetivo comum, que é realizar essa compra, irão fomentar a organização. Então, quando nós falamos de organização, é necessário trazer o conceito de organização e de recursos para ver como um complementa o outro. Tá? Então, a organização ela é um conjunto de dois ou mais sujeitos,
né? Então, a organização é uma sociedade em que estes realizam tarefas em grupo ou individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto, então, ou ambiente, visando o quê? Atingir um objetivo pré-determinado por meio das afetações eficazes e de diversos meios de recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com função de planejar, organizar e liderar e controlar. Percebam que é um ciclo. Já os recursos são os meios empregados por uma organização para a consecução desses objetivos. São ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Então, é tudo aquilo que está disponível para que esta ação aconteça. Tá? Então, se eu disponho de todos os recursos necessários, mais eficiente, mais efetiva será a minha compra. Então, organização é conjunto de sujeitos numa missão e objetivando o quê? Lucro. Os recursos são os meios empregados para a consecução, né, dos objetivos pretendidos. Então, recursos disponíveis. Nós temos recursos físicos ou materiais, em sentido amplo. Esses recursos, como já diz em slide anterior, ele se divide em recurso material, em sentido estrito, e recurso patrimonial, que nós vamos ver o conceito já já. Também se divide em recursos financeiros, aquilo que eu tenho de disponibilidade financeira, ou seja, dinheiro, para poder empregar. Então, os recursos financeiros eles poderão fornecer ferramentas para que eu possa realizar a consecução do meu objetivo, recursos humanos com expertises necessárias, capacidade laborativa para a determinada função e está alinhado ao capital intelectual, ou seja, o conhecimento, a formação. Algumas empresas, neste último caso, poderão fomentar o capital intelectual por meio do que? Formações. Então, a empresa ela poderá, né, fornecer formação para os seus colaboradores. Então, agora que eu falei que sentido amplo os recursos, eles se dividem em recursos materiais em sentido estrito ou recurso patrimonial. Então, o recurso material, ele é, em sentido amplo, todos os elementos físicos empregados em uma organização. Então, e em sentido estrito, são os elementos físicos empregados por uma organização que concorrem para a constituição do seu produto final. Então, é todo aquele produto que vai fazer parte do dia a dia, da manutenção da organização. Então, o que seria um recurso material? O material poderia ser material administrativo, né, como sulfite, pode ser produtos de limpeza, né, é, recarga para impressora, ou seja, tudo aquilo que vai constituir o meu produto final. A matéria-prima, podendo esse produto final ser um material processado ou um serviço. A natureza do recurso material não é permanente, ou seja, se perde no tempo, ela não aumenta o patrimônio da empresa. Além disso, é geralmente possível armazená-lo em estoques, bens de venda. Então, em sentido mais, né, comum, seria tudo aquilo que eu vou utilizar, mas ele não vai fazer parte do meu produto final, tá? Mas ele é necessário para a consecução desse produto ou serviço. Recursos patrimoniais são os elementos físicos empregados por uma organização que são destinados à manutenção das atividades de uma organização. Então, são os equipamentos, são os mobiliários, são os veículos. Então, tudo aquilo que irá ter uma vida útil maior e também ele faz parte do patrimônio da empresa. A natureza do
patrimonial é permanente. Na contabilidade, o ativo ele é dividido em ativo circulante, ou seja, tudo aquilo que é consumido em menos de 12 meses, e ativo não circulante. E o ativo não circulante, ele é dividido em intangível, em imobilizado, em investimento e de longo prazo. Tudo aquilo que tem uma natureza permanente, ele entra no meu imobilizado, ou seja, ele tem uma duração maior que 12 meses. Além disso, nem sempre é possível armazená-lo em estoque, porque é um ativo imobilizado, como, por exemplo, um veículo. Então, recursos materiais, eles sempre estão ligados ao patrimônio, ao imobilizado da empresa. Então, ele concorre para o aumento do patrimônio da empresa. Já a administração dos recursos materiais, né, quando se trata de um conjunto de atividades conduzidas em uma organização, visando supri-la com os materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. Então, eu estou fazendo a administração desses recursos materiais. Qual que é o objetivo principal dessa administração? Maximizar a utilização dos recursos da empresa. Logo, né, eu estarei maximizando também o quê? O lucro. Tá? Pois eu vou despender ali uma menor quantidade de recursos, né, para maximizar a produção da empresa. Objetivos secundários: suprir a organização dos materiais nas quantidades corretas, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando de maneira e no local apropriado, praticando preços econômicos e minimizando estoques. Essa é a principal função da gestão de compras, tá? Então, quando eu realizo uma correta compra dentro de um planejamento, o que se espera? Se espera justamente tudo isso que foi falado, né? Suprir a organização dos materiais nas quantidades corretas, porque na quantidade correta você não vai precisar gastar mais com estoque, na qualidade requerida, ou seja, um produto de qualidade vai trazer um serviço ou um material para venda, um bem para venda de qualidade, no momento certo, ou seja, no momento em que meu estoque está baixo, que eu preciso fazer o giro desse estoque, armazenando de maneira em local apropriado, praticando preços econômicos e minimizando estoques, porque estoque também é custo. Tá? Então, ciclo da gestão de materiais. A gestão dos materiais, ele inicia, né, com a gestão de compras, e é um ciclo, como o próprio nome já diz. Então, a gestão de compras é quem vai dizer de quem e com quais condições comprar, onde o centro de distribuição vai controlar fisicamente esses materiais, né, na organização, ou seja, eles vão saber o momento de realizar essa distribuição, juntamente com a gestão de estoque, que é o que, quanto e quando comprar. Então, a gestão de estoque, ela verifica ali periodicamente, né, o seu estoque. Na necessidade, ela, né, faz a requisição dessa compra para o setor de compras, né, que junto com o setor de distribuição, vão alocar este produto. E assim vai nesse ciclo virtuoso, tá? Sempre objetivando o quê? Trazer ali uma melhoria da aquisição da matéria-prima de outros materiais, em consonância com o processamento dessas matérias-primas, né? Na produção do produto com um bom canal de distribuição, né, seja no varejo ou no atacado, objetivando, né, atingir o meu consumidor final, tá? De forma eficiente, eficaz e alinhado às políticas públicas também de meio ambiente. Então, quais são as atividades existentes na gestão de materiais? Então, primeiro nós temos os nichos e nós temos as atividades envolvidas nesses nichos. Então, a gestão de centros de distribuição. Então, ela vai ser responsável por qual atividade? Pelo recebimento, pela armazenagem, pela distribuição, movimentação de materiais. Então, se eu tenho uma empresa que ela tem várias filiais e uma matriz,
Se eu compro pela matriz, eu tenho que ter uma boa gestão dessa distribuição para poder realizar a distribuição para as minhas filiais. Gestão de estoque, ela é responsável pelas atividades de análise do custo de estoque, previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de estoque, inventários, apuração de indicadores, ou seja, giro e cobertura de estoque, dentre outros. Nós temos também a gestão de compras, que ela tem a função de identificar os fornecedores, realizar pesquisas de preço, negociação com o mercado, licitações no caso da administração pública, acompanhamento de pedido, liquidação. A liquidação ela se inicia com a entrega do produto, onde eu verifico se aquilo que foi comprado está de acordo com o que eu recebi, dentre outras. E, por fim, a gestão de recursos materiais, ele, que realiza o tombamento, né? Ou seja, né, a verificação dos produtos, o desfazimento, que é a alienação, quando eu realizo a venda desses produtos, guarda e conservação no local apropriado, inventário de bens patrimoniais, cálculo de depreciação, dentre outros. Verifiquem quantos nichos existem e a importância da atividade envolvida em cada um desses nichos, tá? Todos eles fazendo parte da gestão ali do que é uma gestão de compras e suprimentos. Lembre-se que eu falei de material de consumo e de material permanente? Então, como eu vou diferenciar o material de consumo do que é um material permanente? A Lei 4.320 de 64, que é a lei que rege, né, a matéria contábil na administração pública, ela está para a administração pública, assim como a 6.404 está para a sociedade, ela define material de consumo como sendo aquele em que, em razão de seu uso corrente, ou seja, contínuo na manutenção, e da definição da própria Lei 4.320, perde normalmente e rapidamente a sua identidade física, ou seja, o desuso, a fragilidade. Então, material de consumo é aquele que, em razão do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física ou tem a sua utilização limitada a um período de 2 anos. Então, tem aqui a figura da caneta, né? Até mesmo pela fragilidade da caneta, né? É limitada. E existem alguns outros critérios também para você definir, né, se o bem é um material de consumo. Por exemplo, na classificação da despesa orçamentária, até mesmo isso é um auxílio no quadro de detalhamento da despesa no, no, na proposta de lei orçamentária anual. Nessa classificação da despesa, com a aquisição de material deve ser adotado alguns parâmetros que distinguem material permanente do que é material de consumo, tá? Então, o material de consumo, ele tem que atender a pelo menos um dos critérios a seguir. Então, nós temos o critério da durabilidade, ou seja, se em uso normal ele perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento num prazo máximo de 2 anos, né? Como exemplo da caneta. Critério de fragilidade, se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando a sua irrecuperabilidade ou perda de sua identidade ou funcionalidade, tá? Critério de perecibilidade, se o produto está sujeito a modificações químicas ou físicas, ou se deteriora ou perde a sua característica pelo uso normal. Então, se ele é um produto perecível, por exemplo, né, como alimentos. Critério de incorporabilidade, então ele não é o produto principal. Ele está destinado à incorporação a outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal. Então, ele é um acessório. Critério da transformabilidade, se foi adquirido para fins de transformação. Então, se o material atende a algum desses critérios, ele é considerado material de consumo. Tá? Material permanente. O material permanente,
ele é aquele, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física, tá? Como é o caso de equipamentos, mobiliários, veículos. Ele é aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde sua identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem. E ou apresenta uma durabilidade superior a 2 anos, né? Nós temos aqui a figura do computador, que é considerado um equipamento eletrônico, né? Então, ele é considerado um material permanente por conta da sua durabilidade. Planejamento de compras e seleção de fornecedores para aquisição de produtos. Então, é necessário conhecer bem o objeto a qual se deseja comprar, caracterizá-lo, seja ele produto ou serviço, em imobilizado, facilitando assim o planejamento desta compra, bem como o procedimento a ser adotado, o prazo, as melhores condições comerciais e técnicas de aquisição de materiais, principalmente na administração pública, quando se utiliza licitações, é preciso elaborar o edital. O edital deve conter todas as regras do jogo e deverá trazer também a especificação do que se deseja comprar ou contratar como serviço, tá? De modo a não direcioná-lo com o prazo legal e as melhores condições comerciais, tá? Além de seguir a legislação. Portanto, uma boa gestão de recursos materiais e patrimoniais elimina os riscos de falhas na elaboração do planejamento desta compra ou no atendimento das necessidades oriundas de problemas operacionais nesta aquisição. Então, quando falamos de um processo licitatório, por exemplo, se haver falhas no processo, você pode dar por perdido um processo que, por vezes, pode durar até 6 meses, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula, né? A nossa proposta de hoje de falar dos processos de compra e da gestão de materiais. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Caso tenha estado mais algumas dúvidas, deixo aqui, ratifico aqui, vocês poderão me enviá-la via caixa de mensagem na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Eu procuro responder o mais rápido possível. Por hora é só, pessoal. Fiquem com Deus e até uma próxima.